Nós vamos estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. E se você conectou para nos acompanhar há poucos instantes, eu peço que você marque a sua presença na Escola Bíblica Dominical, escrevendo o nome de um jovem que nós encontramos ele na Palavra de Deus. Por ser uma alusão ao dia do jovem presbiteriano, da UMP. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Assim está escrito na Palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições, e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tornando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades eternas, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Iniciamos hoje, meus irmãos, o estudo da segunda epístola dos Tessalonicenses. No primeiro livro Tessalonicenses, nós avaliamos e compreendemos o quanto Deus havia operado naquela igreja e dado àquela igreja crescimento, muito embora o apóstolo Paulo tenha como um propósito de estar naquela igreja e não ter atingido o propósito. O apóstolo Paulo fez muitos planos de voltar àquela igreja, porque estando lá, o registro lá em Atos 17, os judeus fizeram uma trama e expulsaram de lá o apóstolo Paulo por meio de perseguições. O apóstolo Paulo estava inquieto ao ser expulso daquela cidade e desejou voltar aos Tessalonicenses, não conseguiu voltar de maneira nenhuma, fez vários planos. Ele convenceu a equipe missionária, Silas e Timóteo, que aqui é tratado por Silvano, e não conseguiu voltar. Não tendo conseguido voltar, o apóstolo Paulo envia Timóteo para dar assistência àquela igreja e ver, analisar com uma autoridade eclesiástica a situação da igreja. Timóteo segue em rumo à igreja dos Tessalonicenses, ao passo que Paulo está em Atenas
e vai seguindo adiante sozinho. Paulo ficou sozinho, é algo que Paulo não gosta e registra lá em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, como todo bom homem de Deus, não gosta de trabalhar sozinho. Ele trabalha em equipe. Ele trabalha sempre unido com uma equipe. Mas agora ele fica só, ele não está satisfeito em Atenas. O clima em Atenas também não está bom para o apóstolo Paulo. Silas tomou um outro rumo e os estudiosos não sabem definir bem para onde Silas tinha sido enviado. O fato é que Timóteo vai até Tessalônica, pastoreia aquela igreja por um curto período de tempo, prepara ali todos os seus registros pastorais, retorna para o apóstolo Paulo, entrega os registros pastorais ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lê o registro pastoral de Timóteo, fica muito feliz porque a igreja recebeu do Senhor sua providência. A igreja cresceu na fé, no amor abnegado, na esperança. Paulo está feliz e passa também a transmitir àquela igreja por meio de cartas a sua felicidade em saber que a igreja tem crescido, a igreja está viva por uma obra do Senhor. E no mesmo relatório de Timóteo, Paulo, ao ver as deficiências, ele atua em meio às deficiências da igreja. Essa é a primeira epístola dos Tessalonicenses. As deficiências da igreja resumem-se em saber, eles têm dúvidas acerca do estado dos que morreram no dia da segunda vinda de Jesus Cristo. O estado daqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. E o apóstolo Paulo também, nos finalmente da primeira epístola, tem uma palavra pastoral de como aquela igreja deve viver com a sua liderança. Deve viver com o seu pastor. Na segunda epístola, Paulo ainda observa a vida da igreja. E nós temos aqui na segunda epístola, ao ler a segunda epístola, uma percepção analítica da palavra de Deus, parece-nos ser aplicações mais contundentes daquilo que Paulo escreveu à igreja na primeira epístola. Parece, não temos como comprovar isso diretamente, mas são, meus irmãos, os escritos da segunda epístola, são ensinamentos mais práticos, mas o tema da segunda vinda de Cristo não é deixado de lado. Ele ainda continua abordando o tema da segunda vinda. Então a segunda epístola começa com 3 elementos da saudação paulina. Isso não obedece à mesma ordem em todas as epístolas, mas nós temos aqui um modelo de saudação paulina. Paulo, Silvano e Timóteo, agora eles estão novamente unidos e reunidos. Paulo está mais feliz porque está com a sua equipe missionária a atuar e escreve à igreja informando: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. O primeiro elemento da saudação é a sua identificação e a identificação da sua equipe. É como se Paulo fizesse questão de informar aquilo que nós sempre ressaltamos: o líder de Deus não trabalha sozinho. E se trabalhar sozinho é uma excepcionalidade, não é uma norma. Deus chamou, nós temos na liderança do Senhor uma expressão trinitária: Deus não trabalha sozinho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Paulo aqui apresenta o primeiro elemento da sua apresentação, que é identificar quem escreve, nós temos o segundo elemento, quem são os receptores da sua carta, que no caso a igreja dos Tessalonicenses. No terceiro elemento, o apóstolo Paulo
faz questão também de apresentar que como ele trabalha em equipe, o Senhor também trabalha em equipe. Nós temos aqui os votos, né? São 3 elementos. Quem escreve, quem recebe e os votos espirituais, todos em Deus, o Deus Trino. Nós precisamos compreender na palavra de Deus que quando a palavra de Deus, principalmente o apóstolo Paulo faz muito isso, quando o apóstolo Paulo escreve em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, é um aspecto trinitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são unidos na Trindade. É um só Deus que subsiste em 3 pessoas. É uma só equipe missionária. A mesma fé, o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo batismo. Isso é composição, faz parte da composição da saudação do apóstolo Paulo. E essa é uma dimensão que, nesses aspectos iniciais, é transmitida pelo apóstolo Paulo, como também toda a igreja do Senhor, em sua liderança, deve transmitir esse aspecto, a fim de que seja o espelho da igreja. Paulo se espelha em sua liderança, se espelha no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E toda a igreja, a UMP, a SAF, a UPH, a UCP e todos os departamentos internos de nossa igreja e todos aqueles que trabalham como o grupo de louvor para possa haver o culto e tem ali um grupo ali para adorar o Senhor, mesmo a toda a igreja. Não existe, meus irmãos, sectarismo na igreja. O que existe é uma expressão trinitária na vida da Trindade, na vida da liderança, na vida da UMP, na vida da UCP, na vida da UPA, na vida da UPH, da SAF. Não há uma expressão de uma pessoa, mas a expressão de Deus agindo em todos, por meio de todos. Há uma expressão mútua de Deus a nos ensinar como deve ser na igreja de Deus. E essa expressão nós vamos também detectar na saudação. Ela está na equipe missionária. Ela está com Paulo, ela está com Silvano, ela está com Timóteo. E essa expressão, ela transborda para a vida da igreja. E nós vamos, nesse estudo de hoje, meus irmãos, aprender que assim como o apóstolo, você conhece bem a vida do apóstolo Paulo, você conhece as tribulações que ele viveu e de toda a sua equipe missionária, você conhece não somente as tribulações, mas você conhece também como essa equipe missionária perseverou em meio ao sofrimento, às tribulações e às perseguições. Porque o Senhor deu à equipe missionária o bom termo, a bênção de conseguir sobreviver em meio às tribulações. Essas mesmas evidências que ocorrem na equipe missionária, ela é espelho para a igreja dos Tessalonicenses, e o que ocorre aqui é o que deve ocorrer, meus irmãos, por intento de liderança. A liderança da igreja sempre deve ter isso. Nós precisamos ser unidos. Tenho feito, meus irmãos, na minha caminhada, na minha jornada cristã, sempre o apelo quando nós conversamos sobre liderança. E o apelo que eu sempre tenho feito, onde nós nos encontramos, conversando com amigos, com presbíteros, com pastores, com diáconos, que os pastores, por ensinamento bíblico, devem ser amigos dos presbíteros. Que os presbíteros devem ser amigos dos pastores. Que os pastores, os presbíteros e os diáconos devem ter uma comunhão preciosa, a fim de que essa comunhão preciosa ela alcance a expectativa bíblica de serem tal como Deus é na Trindade.
não é um modelo criado por homens, não é uma estratégia criada por homens. É uma expressão do próprio Deus para a vida dos seus líderes. Tal como um pai e uma mãe devem ser exemplo para os seus filhos. Tal como um pai e uma mãe devem viver em harmonia pelo bem dos seus filhos. Uma liderança em harmonia deve ser exemplo para a igreja. Porque se os líderes de uma igreja não se entendem, como almejar que a igreja viva em paz? Como almejar ou objetivar que os aspectos trinitários que estão no Senhor estejam em nossas vidas como líderes e estejam na vida da igreja como liderados? O apóstolo Paulo faz essa apresentação em todas as epístolas, porque isso deve ser tido por modelo a igreja do Senhor. Isso é bíblico, isso é divino, isso é do Senhor e faz benefícios na vida da igreja. São os aspectos iniciais, não se resumem apenas a apresentar quem escreve, quem recebe, mas também as bênçãos, os votos feitos em Deus para o benefício da igreja. Os votos são, tal como devem ser ainda nos dias de hoje, quando os pastores, presbíteros, diáconos, até mesmo aqueles irmãos que não são oficiais, mas sempre têm como ser líderes e estão às vezes se dedicando à escola bíblica, se dedicando no santo culto, nos momentos devocionais de cada departamento de nossa igreja. Nós temos por uma regra que toda atividade da igreja ela tem o seu início no exercício devocional. E o início do exercício devocional requer de cada líder, quer seja oficial ou não, uma saudação. E aqui nós aprendemos, se você é presbítero, se você é diácono, se você é presidente da UPH, da SAF, da UPA, da UCP, da Mocidade, do grupo de louvor, ou de qualquer parte da igreja, a qual envolva a congregação dos santos, a saudação, meus irmãos, deve ser tal como é na Bíblia. Deve ser uma saudação bíblica. E a saudação bíblica é essa: de expressar para a igreja os votos que nós desejamos que a igreja esteja no Senhor. Os votos de Paulo é o seguinte: graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece hoje uma tendência muito forte no mundo cristão, essa saudação ser uma interrogação, ser interrogativa. Mas na palavra de Deus ela não é interrogativa. Ela é um desejo que parte daquele que sauda. Ela é um desejo do apóstolo Paulo. O desejo do apóstolo Paulo é esse, que os votos do apóstolo, são votos do apóstolo Paulo, é esse, que a graça, que é de Deus, e que a paz, que é de Deus, esteja na vida da igreja. E meus irmãos, doutrinando essa saudação, se você está ali recebendo a saudação, não espere que o pastor, eu particularmente não faço isso, não vivo requerendo resposta, porque deve fluir naturalmente da igreja. Se aquele que está fazendo sauda, fazendo votos espirituais que estão no Senhor, benefícios espirituais que estão no Senhor, a igreja deve responder biblicamente amém. Aqui não tem a resposta da igreja com o amém sonoro. Nós temos a resposta da igreja com um outro tipo de amém, que eu e qualquer um que faz parte da liderança cristã entende que é melhor do que o amém sonoro. É bom, meus irmãos, quando o pastor, o presbítero,
diácono, líder, sauda a igreja ou ali o departamento, dizendo que a graça e a paz estejam convosco, desejando que a paz e a graça do Senhor esteja na igreja. E a igreja responde o amém sonoro. A resposta sonora é boa, mas nós temos do versículo 3 até o versículo de número 12 aqui, uma resposta mais significativa do que a resposta do amém sonoro. Nós temos aqui a resposta da igreja dizendo: é isso que o Senhor realmente está fazendo conosco. É a resposta positiva da operação da graça e da paz na vida da igreja. O apóstolo Paulo, aqui, após a saudação, em todos esses versículos, ele identifica alguns benefícios. Identifica que esses votos que ele faz à igreja, a igreja está respondendo os votos com o seu testemunho. A igreja goza de um bom conceito do apóstolo Paulo, e aqui também o conceito do apóstolo Paulo não pode passar em branco. Nós precisamos desacostumar a igreja a algo que ocorre amplamente nos nossos dias. O conceito de uma igreja, quem deve conceituar uma igreja no seu andamento bíblico-doutrinário é o seu conselho, é a sua equipe missionária, são os seus líderes. E amplamente hoje é uma prática mundana. As pessoas vivem buscando o conceito do mundo. Quem conceitua a igreja, se ela vai bem ou se ela precisa de exortações, é a própria liderança. Paulo conceitua aquela igreja. E como é que ele conceitua? Aquela igreja, agora o apóstolo Paulo dá novamente graças a Deus, no capítulo 1, ele faz isso, lá na primeira epístola, faz isso também, porque o conceito dele é bom para a igreja. O conceito dele para a igreja é que a igreja é fiel em meio às tribulações. É o primeiro conceito do apóstolo Paulo. O segundo conceito do apóstolo Paulo é que a igreja aprendeu a suportar o ônus do evangelho. E o terceiro conceito é que a igreja, por meio das provações que ela tem passado, se tornado fiel em meio às perseguições e às tribulações, é que a igreja está sendo digna. Um testemunho digno não é que essa dignidade deve ser buscada, mas ela está fortalecendo o seu testemunho de igreja digna de receber ali o bom testemunho e até mesmo esse bom testemunho ser publicado em todos os campos missionários a qual o apóstolo Paulo passa. Então, o conceito, Paulo, não pode passar em branco. Quem conceitua a igreja é a sua liderança. E se porventura há em algum de nós uma tendência a buscar conceito fora da liderança, eu quero lhe dar uma informação que essa prática, ela, em primeiro lugar, ela não é bíblica. O mundo não pode conceituar a igreja. O mundo não pode trazer as suas tábuas de medir e aplicar na igreja. Quem aplica a tábua de medir o andamento de uma igreja é a liderança, somente a liderança. Por isso nós temos uma igreja conciliar, uma igreja que tem conselho, que tem presbitério, que tem ensino e o Supremo Conselho, para gerenciar a igreja. Nunca fora da igreja, sempre a liderança da igreja. E no versículo 3, o apóstolo Paulo conceitua a igreja dando graças a Deus. Tal como ocorreu em 1 Tessalonicenses, você voltar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, isso já ocorreu uma primeira vez. No início da igreja, o apóstolo Paulo, no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós.
é a igreja que está dia e noite nas orações do pastor, do presbítero e do diácono, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, a abnegação do amor e a firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Temos lá no capítulo 1, ações de graças. Paulo dizendo, olha, eu oro a Deus dando graças, porque realmente a igreja tem recebido os benefícios espirituais. Na segunda epístola, Paulo não cessa, relembra ainda, irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Agora, na segunda epístola, Paulo dá graças a Deus, por 2 benefícios concedidos àquela igreja. E vem do Senhor. O apóstolo Paulo afirma que a fé e o amor da igreja foi multiplicado. Agora nós vamos adentrar aqui a resposta da igreja no seu ser de espelho da liderança e de espelho da Trindade. A fé da igreja aumentou, cresceu, e o amor mútuo entre os irmãos. Quando Paulo escreve o versículo 3, nós queremos fazer aqui algumas considerações sobre a soberania de Deus. 2 considerações sobre a soberania de Deus e o governo de Deus. A primeira consideração, isso fala muito forte aos nossos dias. Eu sei que quem é homem de Deus e mulher de Deus quer ver o crescimento numérico da igreja. E não é mal, isso não é um mau termo, não. Isso é legítimo. Mas, considerando a soberania de Deus, o crescimento espiritual de uma igreja é obra exclusiva da providência de Deus. Nós encontramos aqui a providência de Deus na vida da liderança da igreja. A vida de Paulo, Silvano e Timóteo. Essa providência de Deus torna Paulo, Silvano e Timóteo tal como é a Trindade. E a igreja, ao ter contato com a palavra de Deus, a igreja, ao ter contato com os líderes do Senhor, que vivem em união, tal como a descrição do Salmo 133, que fala da excelência da união fraternal, essa excelência ocorre por uma obra do próprio Deus. Paulo dá graças a Deus justamente por isso. O testemunho que havia na liderança passou a ser da igreja, e quando percebemos que o testemunho da liderança é o testemunho também da igreja, e Paulo escreve que dá graças a Deus porque aquela igreja cresceu na fé, cresceu no amor mútuo, nós passamos a observar que todo o crescimento que uma igreja recebe, não pode acontecer de outra forma. Nós temos hoje aí os projetos e planos ministeriais para crescimento de igreja. Nós temos aí super pastores, super obreiros, cada um com uma receita para fazer a igreja crescer. Mas, meus irmãos, se uma igreja cresce por meio de um programa ministerial, a oração do pastor e dos presbíteros pelo crescimento da igreja, nós temos que dar graça ao programa ministerial que fez a igreja crescer. Mas o apóstolo Paulo não reconhece que aplicou um programa desse, como muitos têm aí espalhado pelo mundo inteiro, programas ministeriais a fim de fazer a igreja crescer. O melhor programa ministerial de um pastor, o melhor programa ministerial para crescimento de igreja, do conselho de uma igreja,
do diácono e dos membros da igreja também é uma vida do Senhor. É uma vida de oração, de intercessão pela igreja, de preocupação pela igreja. Quando o Senhor nos move nessa direção, o Senhor vai nos colocar diante de nós cada carência de uma igreja, da igreja do Senhor. E o Senhor coloca as carências para que possamos, em primeiro lugar, lamentar as carências. Não é destruir a vida da igreja, porque, meus irmãos, nós precisamos nos ater também a essa situação. Todas as igrejas que o Senhor levou a Paulo a escrever, quando lemos Apocalipse, o Senhor também vai até a ilha de Patmos e usa o apóstolo João para escrever as igrejas da Ásia. E nós vamos ver, meus irmãos, em cada uma delas as suas necessidades. Quando, tanto no apóstolo Paulo, em suas cartas, como em Apocalipse, o Senhor apresenta ao apóstolo Paulo, por meio de discernimento espiritual, e apresenta também a João as carências de cada uma dessa igreja. Inclusive em Apocalipse é mais forte, porque o próprio Senhor diz a João: escreve ao anjo da igreja. Isso para nós, meus irmãos, é uma disposição de que Deus mostra aos líderes, a presbíteros, aos pastores, aos diáconos, as carências de uma igreja. E mediante a revelação que o Senhor dá ali ao apóstolo João para escrever ao anjo da igreja, a liderança da igreja. E tal como o apóstolo Paulo recebe também os relatórios de Timóteo, é Deus revelando para ele as carências dessa igreja, nós precisamos nos afastar de um extremismo, que é, meus irmãos, por conta de uma carência da igreja do Senhor. O que ocorre, nós temos percebido, existe uma carência, é feito um burburinho intenso, uma depreciação desproporcional à carência de uma igreja. Às vezes, é perceptível isso, é muito perceptível. Uma carência de uma igreja é realizado uma depreciação fora do comum aquela igreja por conta de uma de suas carências. A palavra de Deus tem nos ensinado que não é assim que uma liderança pautada na Bíblia deve agir ou reagir. O apóstolo Paulo recebe as cartas, isso é providência de Deus. Ele enviou Timóteo, aprove Deus que Timóteo fosse. Como Paulo reage às carências da igreja e como João reagiu a escrever aos pastores das igrejas, não é assim, meus irmãos. A reação é a exortação de Deus, é a exortação de Deus. Nós sabemos que existem textos bíblicos muito intensos e duros na Bíblia, muito duro. Mas se fizermos uma relação um com o outro, o Senhor nos ensina a exortar com amor, com prudência, a fim de que o testemunho do Senhor seja validado pelos frutos do Espírito Santo diante da igreja, fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo avalia constantemente a vida da igreja, tal como os líderes devem avaliar. Esse é o melhor programa de igreja, é o que está na Bíblia. É o que está registrado na palavra de Deus. Pastorear. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me ama? Então apacenta. Não é esculhamba as minhas ovelhas, não é apacentar a igreja. Jesus disse: Pedro, tu me ama? Destrói as minhas ovelhas. Jesus não disse isso. Pedro, tu me ama? Então critica as minhas ovelhas. Foi isso. Quando Jesus exigiu o amor de Pedro, líder nato da igreja,
Pedro evidenciaria que ama a Cristo apacentando, por meio de exortações, por meio de observação da vida da igreja. O conceito de Paulo, o conceito de Pedro, o conceito de João sobre a igreja vem do Senhor. E quando Paulo está a avaliar a igreja, Paulo percebe que houve crescimento. Não é, meus irmãos, aqui aquele elogio também fora de contexto. O que ocorre aqui é uma avaliação honesta, sincera do estado da igreja. O apóstolo Paulo percebeu, ele não poderia dizer isso, olha, porque eu tive naquela igreja, a igreja cresceu, porque afinal ele nem podia a igreja. A avaliação do apóstolo Paulo é que Deus mesmo concedeu, isso é muito nítido. A igreja é o acréscimo da fé e do amor mútuo. Isso tem implicação com a soberania de Deus. Porque não é obra do Paulo, do apóstolo Paulo, do pastor Paulo. É uma obra do próprio Deus, tanto é que Paulo dá graças a Deus. Não é para ninguém agradecer Paulo, não é para ninguém agradecer Timóteo, nem ninguém agradecer Silas. É para agradecer e dar graças. O apóstolo Paulo dá graças a Deus, porque foi Deus que deu ali o crescimento, a providência, o seu amor à vida da igreja. E isso ocorreu, o crescimento, como aquela igreja cresceu. Eu vou dizer primariamente como ela não cresceu. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, a igreja não cresceu porque Paulo levou um pregador ou um cantor famoso para a igreja. Isso não aconteceu. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também não fez nenhuma campanha na igreja, uma campanha de quebra de maldição, uma campanha das causas impossíveis, uma campanha que geralmente a gente escuta falar de corrente, de 7 segunda-feira, 7 terça-feira. O apóstolo Paulo também não fez isso. Não fez isso. A igreja não cresceu por conta das campanhas. A igreja cresceu por conta das provisões de Deus. A igreja cresceu por conta da providência de Deus na vida da igreja. O amor cresceu. A fé cresceu. Mas como Paulo detectou esse crescimento? E aí, meus irmãos, é o cerne da questão da segunda epístola, no capítulo 1. Paulo passou a observar a vida da igreja. Paulo, ao observar, ele percebeu a comunhão com que os irmãos estavam vivenciando. E essa comunhão nos leva a observar um segundo aspecto do versículo 3. O segundo aspecto, a primeira, soberania de Deus, dando crescimento. A segunda é a igreja experimentando o crescimento. E ela experimenta esse crescimento por meio daquilo que nós entendemos ser a perseverança dos santos. Os irmãos já ouviram falar alguma vez desses aspectos da perseverança dos santos da igreja? João Calvino, ao comentar essa mesma epístola, aliás, esse mesmo versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, João Calvino considera que, se considerarmos a natureza e a sacralidade da unidade do corpo de Cristo, terá lugar entre nós uma comunhão tão mútua que consideraremos os benefícios concedidos a um membro individual como lucro por toda a igreja. É isso a perseverança dos santos. O entendimento que existe no versículo 3 é que não havia invejas dentro da igreja.
não havia dissensões dentro da igreja. Os irmãos consideravam que o benefício ou o sucesso de um era o sucesso de todos, porque são todos parte do mesmo corpo. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, e eu me lembro disso muito bem, por meio de um sermão pregado aqui no dia do aniversário da SAF dessa igreja pelo presbítero Euclides. Ele pregou sobre a unidade orgânica da igreja, descrito lá em Efésios capítulo 4. Somos vários membros ligados a um só corpo, de forma que não pode haver benefício no braço se ele não estiver ligado ao resto do corpo. Não pode haver benefício para o corpo se o braço estiver desligado do corpo. Só existe benefício na igreja quando todos, meus irmãos, estão ligados pela fé, pelo amor mútuo dado por Deus. Porque quando somos ligados por ideologias ou conceitos humanos, cada um busca o seu próprio interesse. Mas quando somos ligados, como um corpo é ligado por tendões, ossos e todos os órgãos que existem dentro dele, como somos ligados por uma obra de Deus, nós passamos a compreender que o benefício de qualquer uma parte do nosso corpo é benefício para o corpo inteiro. Hoje pela manhã, eu cortei aqui uma parte do meu dedo e o dedo não sentiu sozinho a dor. Quando eu cortei o meu dedo, todo o corpo sentiu que havia uma parte dele fragilizada. E é essa a disposição a qual o apóstolo Paulo aponta a obra do Senhor, porque isso é só Deus, meus irmãos, que pode realizar na vida de uma igreja. Somente Deus. Não se trata do pastor, do presbítero, do diácono mais ungido. Não se trata de cantores, ou de mensageiros, ou de reveladores. Não se trata disso. Os benefícios do Senhor aplicados na igreja promovem o verdadeiro benefício que uma igreja carece, precisa, para o seu benefício. No versículo 4, o apóstolo Paulo relata assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, fé, todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. O cerne da questão do crescimento da igreja foi percebido quando Paulo esteve em Tessalônica, registrado em Atos 17, nos versículos 6 a 8, nos mostra que quando Paulo pregou o Evangelho, a pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica suscitou nos judeus uma ira desenfreada. Então os judeus agiram tramando contra o apóstolo Paulo. A trama foi tão forte, tão intensa quanto o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo precisou se retirar de Tessalônica. E o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versículo 3, é um reconhecimento de que as mesmas coisas ainda não aconteciam. Prenderam lá um membro da igreja, levaram, fizeram ele pagar fiança, e a indisposição do mundo de receber o Evangelho faz com que o mundo tenha uma reação hostil contra a igreja. Não é contra o apóstolo Paulo, é contra o Evangelho de Deus. E tendo essa reação desproporcional contra a igreja, isso é um fator que nós devemos observar para que nós não possamos agir da mesma forma. Isso é um fator também que levou o apóstolo Paulo a perceber a igreja padecendo aflições, a igreja padecendo perseguição, a igreja padecendo todo tipo de agruras em meio às perseguições. O apóstolo Paulo fez uma observação que a igreja não estava, meus irmãos, sendo atingida no campo mais sensível do seu ser, que é o âmago da igreja. Não, a igreja poderia estar sofrendo, a igreja poderia estar triste, mas não estava afetada porque a fé cresceu, o amor mútuo cresceu também.
dos crentes de Tessalônica, sofrendo o efeito, Paulo percebeu algo que nós devemos perceber ligado à fé. A fé que Deus depositou na vida da igreja, ela fez a igreja se amar ainda mais em meio às tribulações. E o segundo fator é que a fé é revelada pelo apóstolo Paulo como um antídoto de Deus, que fortalece a igreja em meio às tribulações e em meio às perseguições. Quando Paulo escreve o versículo 4, não é que Paulo sai nas igrejas, de igreja em igreja, pregando o evangelho e se gloriando na própria igreja. O sentido do versículo 4 é o sentido do apóstolo Paulo se gloriar da obra que o Senhor colocou, a fé que o Senhor colocou na vida da igreja, a ponto que aquela fé gerou perseverança. A igreja é atingida por insultos, a igreja é atingida por perseguição velada, por perseguição oculta, a igreja é perseguida por todos os viés que o mundo pode perseguir, e a igreja tessalonicense estava permanecendo firme. E isso, meus irmãos, é uma ação, uma atitude que só a fé salvadora pode gerar, exercer na vida do igreja. É assim que se atesta o crescimento. É assim. E isso deve nos levar agora a uma percepção daquilo que é corriqueiro na vida da igreja. É quando alguma coisa nos incomoda na vida da igreja, aquilo que é tido por ação mais trivial, ou reação mais trivial ao incômodo, alguns deixam de ver a igreja por um determinado estado de tempo. Outros deixam a igreja definitivamente. E essa observância é um atestado de que precisamos de crescimento espiritual. Quando nós não conseguimos suportar o ônus do Evangelho, quando nós não conseguimos suportar nem as nossas relações interpessoais, irmãos, isso é ou deve ser observado à luz da Escritura como uma carência espiritual. A fortaleza espiritual que o Senhor concede à igreja nos leva a suportar os insultos, nos leva a suportar calúnias, nos leva a suportar perseguição, nos leva a suportar situações horrendas, tal como os apóstolos suportaram por toda a sua vida, a igreja do Senhor suportou por toda a sua vida, perseverou por meio de uma ação soberana de Deus na vida da igreja. Isso deve nos levar a avaliar a fortaleza, o estado, a carência que nós temos de estar diante de Deus pedindo crescimento espiritual, pois não somos homens, mulheres maduros, se não temos experimentado o verdadeiro crescimento espiritual, nós somos ainda crianças, mesmo tendo 10, 15, 20, 30 anos de fé, somos crianças que se magoam facilmente com qualquer situação. E o pior não é a mágoa, o pior, meus irmãos, é aquilo que tudo isso revela. A estatura espiritual. A igreja dos Tessalonicenses padeceu. Não foi uma discussão trivial dentro da igreja, mas era o próprio mundo, uma oposição ferrenha que expulsou o apóstolo Paulo. E, meus irmãos, não dá nem para imaginar a que ponto essa perseguição estava aviltando a vida da igreja. E a igreja responde às tribulações, a igreja responde às perseguições, a igreja responde o mal feito a ela com fé,
em Deus e com amor mútuo. É a resposta da igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fortalece o conhecimento da igreja, a fim de que a igreja suporte o apóstolo Paulo. Olha, nós temos aqui uma exortação digna de toda aceitação. Quando somos perseguidos, quando somos machucados, quando somos vituperados, nós temos podemos ter dois tipos de reação. A primeira reação, nós podemos dar vazão à humanidade, ao pecado que é entre nós e responder o mal com o mal, responder fogo com fogo, responder insulto com insulto, responder maldade com maldade e responder à altura o mal que é contra a igreja do Senhor, contra cada um de nós. Essa é a primeira e mais evidente resposta em meio ao tormento. Uma segunda disposição está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, conhecendo a aflição, o sofrimento, a maldade com que aqueles homens estavam deliberando na vida da igreja, o mundo estava deliberando, hostilizando a igreja. O apóstolo Paulo não diz assim, paguem o mal com o mal. O apóstolo Paulo não ensina assim, se vinguem. Não é assim que o apóstolo Paulo ensina. O apóstolo Paulo, ele lança diante da igreja a doutrina da segunda vinda de Cristo para confortar e consolar a igreja. E a doutrina da segunda vinda de Cristo, para como ela funciona para confortar? Funciona da seguinte maneira, não retribua o mal com o mal. Isso não se limita aqui à igreja tessalonicense. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, Tiago diz assim, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa aqui. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo a Timóteo, preso, o apóstolo Paulo preso, ele não se mostra irado com aqueles que lhe prenderam, mesmo que injustamente, mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim, participa, Timóteo, dos meus sofrimentos, como bom soldado. O sofrimento é uma tônica do cristianismo. O sofrimento é uma realidade da igreja do Senhor. E como a igreja responde ao sofrimento, existem diversos ensinamentos na palavra de Deus, como a igreja deve responder. E um deles, a igreja é edificada pela santa palavra de Deus, dizendo assim, aguardem no Senhor, aguardem no Senhor, sofram, aguardando no Senhor. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz que as perseguições e as tribulações que a igreja suporta é um sinal evidente de que o juízo de Deus será executado na vida daqueles que tratam de perseguir e maltratar a igreja. O apóstolo Paulo não fala para a igreja se vingar, não fala para a igreja responder o mal com o mal. O apóstolo Paulo diz que a igreja confie que o Senhor, no dia da sua segunda vinda, vai dar a paga, vai responder aos incrédulos com a sua ira, e a igreja com a sua benevolência e com a sua graça ainda mais. Se Deus já está abençoando com graça, Ele vai abençoar ainda mais. É um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerado digno do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Não é mania, não é cleptomania a igreja. Está padecendo, a igreja realmente está sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação do que vos atribulam,
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu o Senhor manifestar os seus santos anjos em poder, chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que são desobedientes do Evangelho do Senhor. O conforto do apóstolo Paulo, o conforto da igreja em meio às tribulações e às provações é essa: Deus vai dar a paga. Deus vai dar a paga aos seus exatores. Deus vai dar a paga àqueles que nos perseguem. Deus vai dar a paga àqueles que estão trabalhando para afligir ou maltratar ou trazer sofrimento. E para vós, a segunda vinda de Cristo vai trazer alívio das tribulações. O apóstolo Paulo começa novamente a aplicar a doutrina da segunda vinda de Cristo, do juízo de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa, chama de fogo, é uma imagem da ira de Deus. Lá em Levítico 10, os filhos de Arão receberam a ira de Deus porque deturparam o culto e foram mortos. A ira de Deus também é escrita na palavra de Deus, 2 Pedro 3, 7 a 10. Será um fogo que vai destruir o mundo por conta das suas maldades. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 13 a 15, o fogo é a expressão de juízo. A labareda de fogo é uma expressão do juízo de Deus que está se aproximando, que está em atividade. O juízo de Deus ocorrerá. E se somos igreja do Senhor, precisamos aprender a responder às tribulações, às perseguições, sem se envolver ou sem se comprometer com o mal. Porque à medida que nós nos vingamos, nós não estamos comprometidos com Deus, nós estamos comprometidos com o maligno, porque a força que faz o homem se vingar não é de Deus. Uma vez que Tiago já disse que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e que lá em Malaquias também Deus diz que não vos vingueis, a mim pertence a vingança. Não podemos nos comprometer com o mal. Se nós vivemos num mundo que vive praticando o mal, praticar o mesmo mal contra o mundo é estar comprometido com o mesmo espírito que há no mundo. E esses que estão comprometidos com o mal, no dia da segunda vinda do Senhor, sofrerão todos os tipos de condenação por viverem em desobediência, por viverem conforme as Escrituras condenam, mas para a igreja do Senhor receberá os galardões, receberá a glorificação de Deus diretamente em sua vida, como descrito no verso 10, 11. E no versículo 11, o apóstolo Paulo, no versículo 1, 2, ele mostra ali a aplicação trinitária. No versículo 11, ele mostra como deve ser, ou devemos estar diante de Deus em meio às tribulações. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpram com poder todo o propósito de bondade, obra e fé. No livro de Atos dos Apóstolos, se maravilharam por serem achados dignos de sofrerem por conta do Evangelho. O apóstolo Paulo ora para que a igreja tenha o mesmo sentimento. Nós estamos sofrendo porque nós fomos encontrados dignos de sofrer por conta do Evangelho. Paulo ora para que a igreja aprenda a sofrer. Paulo ora para que a igreja ganhe uma cosmovisão bíblica sobre o sofrimento. Ele não ora para que pare o sofrimento, porque nós sabemos que no mundo nós iremos sim passar aflições. E ele ora para que a igreja aprenda a viver
e a conviver com o sofrimento sem se vingar, sem responder o mal com o mal, mas para crescer cada vez mais na fé da palavra de Deus, para crescer cada vez mais, não se degladiando, mas amando uns aos outros, com uma finalidade. Versículo 12. A fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e que vós seja glorificado em Cristo, segundo a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, é como o apóstolo Paulo evidencia, detecta o crescimento da igreja. A igreja sofre, padece e não responde. O sofrimento não responde às ameaças e à maldade do mundo com maldade. O apóstolo Paulo ora como nós devemos orar, a responder sempre o mal com o bem. E nessa manhã de estudo da palavra de Deus, a nossa oração, meus irmãos, embora nós sabemos que é muito difícil para nós humanos, mas se formos abençoados, se o Senhor nos der graça, nós saberemos responder o mal que os outros fazem para conosco com o bem. Saberemos, meus irmãos, responder por soberania de Deus agindo em nossa vida. Nós somos chamados a não nos envolver com o mal, praticando o que eles praticam contra nós, mas que possamos ter em nossa mente que o dia do Senhor está perto, bem como o juízo para os que se perdem e a glória para aqueles que confiam no Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que o Senhor abençoe os jovens de nossa igreja, nos dando crescimento espiritual, maturidade espiritual, nos dando fé e nos dando amor mútuo. Que o Senhor nos abençoe, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre.